O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se um instante, por favor. Todos nós, em algum momento, assistindo à Santa Missa, acompanhando com atenção as leituras, depois o Evangelho, depois o pregador vai fazer a aplicação do Evangelho, da leitura, para a vida espiritual daqueles que estão ali. E quantas vezes, mesmo quando o sacerdote vai fazer uma explicação muito simples, algo assim muito básico, mesmo nessa situação, como o padre tem uma graça especial, ainda que ele não utilize palavras muito elaboradas, muito, enfim, profundas, palavras simples, mas com o desejo de fazer bem às almas, as pessoas recebem graças. E às vezes termina a missa e a pessoa diz: nossa, padre, isso que o senhor falou era para mim. Evidentemente que o padre não tinha a intenção assim só para aquela pessoa, queria fazer bem para todo mundo. Mas a leitura de hoje, da primeira carta de São Pedro, o padre pode dizer para os senhores que essa leitura é feita para todos que estão aqui mesmo. A pessoa tem que sair e dizer: padre, foi para mim. Aqueles que estão acompanhando em casa, essa leitura foi para mim. Foi para mim. Eu senti o recado, entendi o que estava sendo dito. Porque muitas vezes, e aqui ainda antes de entrar no tema, nós até se escuta às vezes: olha, eu não sei o que confessar. Meus exames de consciência já, aquele grosso do pecado já ficou para trás. Eu não sei o que pensar. Eu não sei o que apresentar na confissão. Será que não tem nenhum pecado? Realmente, se o justo peca 7 vezes ao dia, e 7 vezes pecados do justo não são pecados mortais. Pode ser um pecado venial, um desamor, podendo fazer algo mais perfeito. A pessoa teve, o desamor, novamente, de ficar pela metade, não fazer com todo o empenho, ou até mesmo uma imperfeição. Não chega a ser um pecado diretamente venial, mas são pequenas situações do nosso dia a dia que nós percebemos que podemos fazer um esforcinho a mais, dar uma atenção a mais, dar um tempo a mais, fazer com mais perfeição. Então tudo isso já são faltas que se acumulam. Mas aqui São Pedro vai apresentar algo para aqueles que pensam que não tem nada que dizer no confessionário. E todo mundo vai sair daqui dizendo: padre, o senhor falou para mim. Os que estão em casa: padre, o senhor falou para mim. E é isso mesmo, veja só o que ele disse. E esse é o ponto principal da humildade. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo. O nosso orgulho se manifesta sobretudo no convívio com os demais. Aqueles atritos constantes, o fato de não dobrar-se, querer dizer a última palavra, o tom de voz sempre mais alto, querer impor. E a pessoa pensa que aquilo ali é ela, sou eu, é minha forma de ser. Mas quantas vezes o nosso convívio com os outros está contaminado pelo nosso orgulho? E o orgulho é tão tremendo
que nos deixa cegos. A pessoa pensa, não, é que meu temperamento, padre, meu caráter é forte. Só que o outro, coitado, está apanhando lá no convívio porque tem um orgulhoso disfarçado atrás do seu temperamento, do seu caráter, e vai pisando, vai golpeando todo mundo que encontra pelo caminho. Então, a humildade se manifesta no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos. Quando nós entramos pelas vias do orgulho, pela cegueira do orgulho, as nossas orações demoram em ser atendidas. Às vezes estamos pedindo, e até a pessoa ousa a reclamar de Deus, mas ela não se dá conta que Deus está esperando que ela baixe a crista do orgulho. É como quem está empurrando uma porta e tem alguém do outro lado segurando, e alguém mais forte. A pessoa vê que a porta cede um pouquinho, mas quem está do outro lado não quer sair de lá. Está resistindo o esforço de quem quer entrar por aquela porta. Assim Deus atua quando nós entregamos o nosso coração para o orgulho. Nós vamos empurrando, insistindo e tudo, mas Deus, por amor à nossa alma, para não darmos um prêmio de uma forma que depois desperdicemos este carinho, esse cuidado de Deus, Ele resiste. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Então, para que Deus não resista aos pedidos que nós dirigimos a Ele, é necessário, antes de elaborar os nossos pedidos, analisar como anda a nossa humildade. E no concreto, relacionamento mútuo, como está o nosso convívio com os demais? Está, minhas palavras, meu trato contaminado, envenenado pelo meu orgulho? Então é normal que Deus lhe resista, que Deus atrase em atender os seus pedidos. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Quantas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos para exaltar-nos? Eu quero que todo mundo preste atenção em mim, porque o que eu estou fazendo, francamente, não pode ser que não estejam me aplaudindo, não estejam todos olhando para mim. Francamente, isso não é justo. E vivemos reclamando as atenções, os aplausos, os afagos, tudo, por quê? Porque nós mesmos nos estamos dando o trabalho de exaltar-nos. O que acontece? Nem Deus, nem os outros nos procuram. Todo mundo foge de nós. Ficamos meio insuportáveis no convívio. Qual é a maneira, de fato, de ser exaltado justamente, honestamente e santamente? Quando nós aprendemos a rebaixar-nos, ou seja, colocar-nos no nosso lugar. O senhor Dr. Plínio, mestre espiritual do Monsenhor João, fundador dos Arautos, nosso mestre espiritual, ele dizia que os homens são como estátuas, cada um tem que estar no seu lugar. Quando a pessoa começa a querer ocupar o lugar, ir para cá, para lá, e não está cumprindo aquilo que é o seu chamado com perfeição, e quer fazer o que o outro faz, mas abandonando aquilo que é a sua obrigação, ela não está se rebaixando, está se exaltando. Logo, não vai ser exaltado por Deus. Não vai atrair de forma agradável a presença dos outros que vivem ao nosso redor. Depois, lançai sobre Ele, sobre Deus, toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Muito do nosso desânimo, do nosso desespero, vem porque nós queremos resolver tudo com as nossas próprias forças. Não temos a humildade de entregar a Nossa Senhora, a Deus, as nossas preocupações. Claro, chega um momento que nós não temos sempre solução para todas as nossas preocupações. É normal que nos preocupemos. Aqui tem pais, mães e família, estudantes, trabalhadores. Os senhores têm que preocupar-se, têm que tomar em sério as suas obrigações. Mas há certos limites, certos momentos ali, que nós percebemos que, humanamente falando, nós não temos uma resposta. É o momento de abandonar a sua preocupação nas mãos de Deus. Isso se chama humildade. A pessoa reconhecer que ela mesma não tem a resposta, não tem a solução do seu problema. Ela tem coragem de unir as mãos
de visitar o Santíssimo Sacramento e apresentar a Deus, a Nossa Senhora, como quem faliu, como quem fez tudo e deu tudo errado e não encontrou a resposta. Está aqui, meu Senhor e meu Deus, minha Mãe Santíssima, eu preciso depositar em vossas mãos as minhas preocupações. Não sou capaz de resolvê-las. Humildade, humildade. Todo mundo se sente cobrado, porque o orgulho está tão enraizado na nossa alma que cada um desses pontos aqui, de uma forma ou outra, nós nos sentimos aqui inseridos nos conselhos que São Pedro dá nessa sua primeira carta. E para unir o dia de hoje, a festa de hoje, São Marcos Evangelista, ele foi discípulo de São Pedro e teve a imensa graça de ser chamado por São Pedro de meu filho, como foi dito aqui. São Pedro disse: a igreja que está em Babilônia, eleita com vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Filho espiritual. E aqui tem toda uma linguagem de consonância de almas, de dependência de São Marcos em relação a São Pedro, de um amor, de cuidado de São Pedro em relação a São Marcos, que nos faz pensar também em uma filiação que está tão manifesta neste quadro de Nossa Senhora do Bom Conselho, hoje que estamos no terceiro dia do Tríduo. O menino Jesus, que é mais do que Nossa Senhora, ele é Deus. No entanto, para dar-nos exemplo, ele se abandona por inteiro nos braços de Nossa Senhora. Nós podemos parar diante desse afresco, desse quadro, e contemplar e parar para pensar como nós estamos longe dessa confiança total nas mãos de Nossa Senhora. É até interessante cada um pensar: eu de fato estou disposto a lançar-me por inteiro nos braços de Nossa Senhora e confiar a ela todas as minhas preocupações? Ou ainda eu abraço assim com um braço e o outro, eu com a outra mão eu quero resolver os problemas não confiando inteiramente nela? Não. Quando a gente entrega, a gente entrega. A gente não quer recuperar depois, fica querendo conferir se ela vai resolver ou não. É uma entrega por inteiro nos braços de Nossa Senhora. E diante desse quadro de Nossa Senhora do Bom Conselho, o nosso fundador, Monsenhor João, recebeu inúmeras graças lá na Itália, no povoadozinho de Genazzano, no santuário de Nossa Senhora, e muitas graças. Ainda ontem contávamos aqui, e já Dr. Plínio em vida, recebendo uma cópia do afresco de Nossa Senhora do Bom Conselho, pensando que morreria por uma enfermidade que ele estava padecendo, e diante daquela situação de morte, ele se lembrava que Nossa Senhora tinha colocado no coração dele, ou seja, tinha muito presente, muitas promessas que Nossa Senhora tinha depositado em relação ao cumprimento da missão dele. E ele via que ia morrer sem cumprir a vocação dele, sem cumprir todos os anseios que Nossa Senhora colocou na alma dele. E foi nesse momento de provação que um filho espiritual trouxe de Genazzano um quadro, uma cópia do afresco, e ele ficou 20 minutos olhando para aquele quadro, e Nossa Senhora interiormente disse: meu filho, confiança, você vai cumprir a sua missão. E para ele foi uma consolação que guardou para a vida inteira. Mas, já nas vésperas da morte do Senhor Dr. Plínio, no ano de 1995, Monsenhor João, ele acabava de sair de uma doença gravíssima, chamada sarcoidose. Foi um milagre por intercessão de Dr. Plínio, de Dona Lucília, e também do glorioso São José. Monsenhor João estava se tratando nos Estados Unidos e ficou muito tempo longe de Dr. Plínio. Depois desse período, ele volta a São Paulo, tendo visitado antes o afresco de Nossa Senhora de Genazzano, e no momento de entrar na cidade de Genazzano, ele presencia um cortejo fúnebre. Muita gente na rua levando o caixão e entrando para o santuário. Ele disse: nossa, todas as vezes que vim ao santuário, me deparei com diferentes situações, mas é a primeira vez que me deparo com uma situação de morte. Se via que é uma pessoa que estava indo para a missa de corpo morto, o féretro, indo para a missa de corpo presente. Já lhe impactou aquela imagem. Quando ele se apresenta diante do quadro de Nossa Senhora, uma voz interior: Dr. Plínio vai morrer. E para ele, como pode ser isto? Dr. Plínio era o que sustentava toda a obra, era o apoio que dava entusiasmo a todos os filhos espirituais. E Monsenhor João, meu Deus, se ele morrer vai acabar tudo. E a voz: o Dr. Plínio vai morrer. Aí Monsenhor João pensou: não, isso aqui deve ser o demônio que me está atrapalhando, para eu não rezar diante de Nossa Senhora.
Aí ele, não, eu vou concentrar. Quando ele começa a concentrar, o padre começa a fazer o sermão. Todos existimos dentro de Deus, ninguém vive fora de Deus. Portanto, devemos entender a morte. A morte tem o seu papel. E começa a falar da morte. Ele, meu Deus, uma vez mais. Interiormente, Dr. Plínio vai morrer. Ele se volta para Nossa Senhora no interior da sua alma disse, meu filho, confiança. Dr. Plínio vai falecer, mas eu lhe darei todo o equilíbrio de alma para tocar adiante esta obra de Nossa Senhora. Confiança, eu vou cuidar de tudo. E ele escutou aquilo, mas ainda voltou para a hospedagem onde estava. Dr. Plínio vai morrer, como é isso? No dia seguinte ele volta diante do afresco de Nossa Senhora, já com muito mais paz de alma, serenidade, mas aquela ideia repetia, Dr. Plínio vai morrer. Até que ele volta para São Paulo depois, reencontra com o Dr. Plínio, já no hospital, já na fase terminal, nos seus últimos dias de vida. E no primeiro encontro que ele teve com o Dr. Plínio, no quarto onde o Dr. Plínio estava internado, estava pendurado o quadro de Nossa Senhora do Bom Conselho, que há anos atrás, diante desse quadro, ele tinha recebido a graça de que cumpriria a missão dele. Naquele momento que ele pensava que ia morrer, Nossa Senhora tinha dito que não, mas agora sim, quase 30 anos depois, ele estava prestes a morrer. Estava ali aquele quadro, no quarto. E quando Monsenhor João se aproxima, disse, Dr. Plínio, e ele disse, quem está aí? Aqui é o João. Oh, meu João, que saudades, que saudades. E Monsenhor João se aproximou dele, o Dr. Plínio já estava bem enfraquecido, bem debilitado. E disse, meu filho, e apontou para o quadro de Nossa Senhora do Bom Conselho e disse assim, você se dá conta de quanto ela lhe ama? E apontou para o quadro de Nossa Senhora do Bom Conselho. E aquilo para Monsenhor João teve todo um fio lógico, uniu toda a graça que ele recebeu em Genazzano. E Monsenhor João entendia que a missão de Dr. Plínio, aquela promessa que Nossa Senhora tinha feito, de que ele cumpriria a sua missão, naquele gesto de Dr. Plínio apontar para Nossa Senhora do Bom Conselho, ele entendia como quem dizia, meu filho, eu vou cumprir a minha missão, mas através da sua pessoa. Você vai continuar essa obra. E dito e feito, Dr. Plínio vem a falecer no ano de 1995, e Monsenhor João sempre ia visitar Genazzano, Nossa Senhora em Genazzano. Ele disse, ela nunca me apareceu, mas eram palavras certeiras no interior de minha alma para conduzir esta obra e as almas que estão sob o meu cuidado. 6 anos depois da morte de Dr. Plínio, a grande preocupação de Monsenhor João que essa obra continuasse, vai estar em Porto Seguro com a aprovação pontifícia. No ano de 2001, Monsenhor João consegue, por uma intervenção de Nossa Senhora do Bom Conselho, a graça que esta obra dos arautos tivesse o selo papal. João Paulo II, São João Paulo II, vai aprovar esta obra como enquanto de direito pontifício. E a partir daí, toda a expansão dos arautos pelo mundo inteiro, que não é outra coisa senão a realização da promessa de Nossa Senhora do Bom Conselho. Para Dr. Plínio, você cumprirá sua missão, continuando através da pessoa do Monsenhor João essa promessa e dos filhos espirituais do Monsenhor João que estão dispersos pelo mundo inteiro. Então vamos pedir a Nossa Senhora do Bom Conselho que, assim como ela atendeu a Dr. Plínio, prometeu a Monsenhor João também, ela realize todas as promessas que ela depositou no interior de nossas almas. Nós sejamos esses filhos cheios de confiança que nos abandonamos por inteiro nos braços de Nossa Senhora, nunca duvidando da proteção maternal dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.